Olá, meu aluno, minha aluna, eu espero que você esteja muito bem, continuando as nossas aulas sobre núcleo, cromossomos, depois de divisão celular, que você assistiu às aulas anteriores, a gente vai falar sobre alterações cromossômicas, que pode aparecer no seu vestibular ou no seu Exame Nacional do Ensino Médio, na sua prova da escola, no seu concurso público, na faculdade. Então, por gentileza, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, apoie o nosso projeto, põe o dedinho ali naquele joinha no like, senta o dedo no like, manda sua dúvida, deixe seu comentário. Se você quiser ser membro do nosso canal, também temos um clube de membros. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Bem na Bio. Espero que tenha assistido às aulas anteriores. Nós falamos em núcleo interfásico, e lá era o núcleo que antecedia a divisão celular. Lá você tinha uma preparação específica. Lá você tinha um envelope ou envoltório nuclear, cheio de poros, para garantir uma comunicação com o citosol. Lá você tinha um nucleolo, você tinha a cromatina, você tinha um nucleoplasma. E aí depois a gente avançou. A gente viu o período de interfase de preparação e a gente viu mitose e a gente viu meiose. Então eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores e agora alterações cromossômicas. Nós vamos pensar no número diploide de cromossomos de uma espécie. O número diploide de cromossomos na espécie humana é 46, ou seja, nós recebemos um lote de cromossomos lá do espermatozoide de origem paterna, um lote de cromossomos do ovócito secundário de origem materna. Então esses lotes cromossômicos, eles se encontram. E aí a gente reestabelece o número diploide na célula ovo ou zigoto. Se não existir nenhum erro, nenhum equívoco, as células diploides apresentarão 46 cromossomos. Lembra que a gente representa como 2N uma célula diploide? Mas e agora? Será que existe algum ser humano que tem apenas um lote cromossômico? Ou seja, esse indivíduo seria N, ele teria 23 cromossomos apenas. Será que é viável para os humanos apresentar 3 lotes cromossômicos, ou seja, nós termos indivíduos triploides na espécie humana? A gente vai falar, não, isso não é viável, por exemplo, para grande parte dos vertebrados. E nós humanos somos vertebrados e nós não teremos essa viabilidade. Então nós vamos pensar nas células com um número diploide de cromossomos, mas podemos encontrar variações nesse número diploide de cromossomos. Agora, eu não posso ter uma variação tão intensa assim, isso não é viável para nós. Quando nós temos essa variação nos lotes cromossômicos, nós chamamos isso de euploidias. Por exemplo, nas espécies Apis mellifera, espécie de abelha, o zangão apresenta apenas um lote cromossômico. O zangão surge de um óvulo não fecundado, naquele fenômeno chamado partenogênese. Se nós olharmos lá nas angiospermas, tem um tecido chamado endosperma. E o endosperma das angiospermas é um resultado da dupla fecundação. E lá existem 3 lotes cromossômicos. Eu tenho um tecido triploide, que é o endosperma. Geralmente as células são maiores. Quanto maior essa ploidia, essas células acabam sendo maiores, sintetizando mais substâncias. No caso do endosperma, as células são maiores. Isso é vantajoso para armazenar mais nutrientes. Alguns tecidos, algumas plantas, alguns outros seres vivos podem ter essa variação em lotes de cromossomos e serem viáveis. Para nós humanos, isso é muito delicado. Algumas variações são aceitas dentro do desenvolvimento embrionário dos humanos. Algumas outras variações que são mais bruscas ou intensas, elas não serão aceitas. Geralmente nós não teremos o término do desenvolvimento embrionário na nossa espécie. Então eu preciso que você lembre desse termo, aneuploidias. Nas aneuploidias a gente vai ver ganho ou perda de cromossomos, mas não o lote todo. Então a gente faz a representação diploide. 2N menos 2 significa que eu vou olhar para o número diploide de cromossomos, 46. Perder 2 cromossomos, sendo os 2 do par sexual, inviável para os humanos. Os 2 autossômicos de qualquer um dos 22 pares de autossomos,
inviável para os humanos. Um sexual e um autossômico, inviável para os humanos. Então, isso aqui para nós é inviável. Fiquei na frente, me perdoe, mas isso é inviável. Agora, monossomia, 2N-1, perda de um cromossomo ou ausência de um cromossomo. Se eu tenho 46 no número total, menos 1, 45. Opa, existe uma monossomia viável. E essa monossomia viável é na síndrome de Turner. Aqui eu fiz a representação com 45 cromossomos. Número total, então está faltando um cromossomo. Essa é uma monossomia viável. Trissomia, 2N mais 1, ou seja, 46 mais 1, a gente vai ter 47 cromossomos. E aí nós teremos algumas trissomias que também são viáveis na espécie humana. Então eu preciso dos termos para as avaliações. Euploidia é uma variação no lote inteiro, ganhar ou perder um lote de cromossomos. Na nossa espécie, temos 2 lotes, um de origem paterna, outro de origem materna. Isso é inviável, perder um lote ou ganhar um lote extra. Aneuploidias, viáveis, monossomias e trissomias. E eu fiz a representação mais comum do que leva às famosas trissomias. A representação aqui é de um par de cromossomos. Lembra que nós temos 23 pares de cromossomos? Por exemplo, vai aparecer aqui um cariótipo. Eu vou ficar atrás dele, está aparecendo na sua frente um cariótipo, um ideograma do cariótipo, um idiograma do cariótipo humano. Todos os dados referentes aos nossos cromossomos. Então você está vendo aí 23 pares de cromossomos. Você está vendo grupos cromossômicos A, B, C, D, E, F e G. E o grupo de par de cromossomos sexuais. Esses cromossomos estão separados aí no cariótipo de acordo com o tamanho. Nós temos cromossomos metacêntricos, nós temos submetacêntricos e acrocêntricos. O cromossomo X, por exemplo, é submetacêntrico. O Y é acrocêntrico. Então nós temos essa variação de acordo com a posição do centrômero. Então isso que você viu aí, está vendo aí, é o cariótipo. Então a gente vai olhar para o cariótipo e identificar 46 cromossomos, ok? Então isso nas células diploides. Perceba aqui comigo que nós temos um par de cromossomos. Quando nós olhamos para esse par de cromossomo, na meiose vai ocorrer a separação dos homólogos na anáfase 1. Então ocorreu a separação adequada aqui do ladinho. Vai fazer a anáfase 2, opa, nessa célula você teve a separação adequada das cromátides. Na célula do lado você não teve a separação adequada das cromátides. Perceba que foram 2 cromátides que vão representar um cromossomo para essa célula. Faz de conta que isso é um ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo. Esse é um ovócito secundário, o óvulo. Ovócito secundário, o óvulo. Ovócito secundário, o óvulo. Aqui ocorreu a separação normal, adequada da meiose. Aqui não houve uma separação adequada. Os 2 cromossomos foram para a mesma célula e aqui ficou sem nada. Então isso a gente vai chamar de não disjunção cromossômica. Pode ocorrer na meiose 1? Pode. Pode ocorrer na meiose 2? Também pode. Como é que eu chamo isso? Não disjunção dos cromossomos. Então, esse ovócito, popularmente chamado de óvulo, ao invés de ter 23 cromossomos, pode ter 24. E aí vem o espermatozoide e fecundou. Esse, ao invés de ter os 23, 22. E aí, mais os 23 do espermatozoide, 45. Aqui, 24, mais os 23, 47. Então essa não disjunção cromossômica é uma das causas mais comuns e associadas às alterações cromossômicas do tipo aneuploidias, trissomias ou monossomias que são viáveis para a espécie humana. Aqui do ladinho uma lista de síndromes. Eu não vou entrar na parte em relação ao desenvolvimento dos fenótipos, porque esses fenótipos, as características desses indivíduos, elas são bastante variadas. Algumas vão comprometer mais ou menos a sobrevivência. Essas aqui, como Patot, Edwards, muitas vezes garantem a sobrevida humana de alguns meses apenas após o nascimento.
Então a gente pode ter muito comprometimento na formação de órgãos, no funcionamento deles, por causa das alterações cromossômicas. Geralmente as suas provas vão focar basicamente na representação cromossômica. Então vamos lá. Síndrome de Turner. Esses nomes são associados a quem fez as descrições. Mesmo que eles fizeram a descrição como síndrome de Down, que foi em 1800 e pouquinho, somente a gente foi desvendar essa variação de cromossomos na década de 50. Então você teve o sobrenome desses indivíduos aqui em destaque pelo relato, ou clinicamente, falando na história da medicina, os relatos de quem promoveu essas primeiras observações. Quando nós olhamos para as pessoas com as síndromes, nós teríamos fenótipos bastante variáveis. Alguns livros vão representar alguns sinais, alguns sintomas que são marcantes. Então esse conjunto de sinais / sintomas, que às vezes esses pacientes podem retratar, a gente vai chamar de síndrome. Então você tem um conjunto de características. Eles são bastante variados, não é a minha parte clínica médica aqui fazer essa observação. O meu foco vai ser inicialmente a caracterização do cariótipo. Isso me interessa aqui inicialmente. Para fazer o cariótipo que a gente viu anteriormente, você vai lembrar que eu vou coletar as células dessas pessoas, eu vou colocar essas células para se multiplicar, eu vou parar a divisão celular colocando colchicina ou outras substâncias, eu vou contar os cromossomos, mas a gente vai tirar foto, ampliar, recortar, separar eles e organizar no cariótipo, tudo bem? Essas pessoas terão uma variação na quantidade de cromossomos, então é uma alteração que nós chamamos de numérica. As alterações podem ser numéricas ou estruturais. E essas aqui são alterações do tipo numéricas, que você vai analisar uma quantidade de cromossomos que está sendo variada em relação ao número diploide. Então, uma pessoa com síndrome de Turner, ela apresenta 45 cromossomos. Esse vai ser o número total e a gente representa X0, porque existe apenas um cromossomo sexual e esse cromossomo é o X. Nessas pessoas com a síndrome de Turner, a gente não identifica cromatina sexual. A cromatina sexual era aquele cromossomo X inativo ou heterocromático, que dava para ver lá no núcleo interfásico. Então, nós não identificamos cromatina sexual na célula dessas pessoas. Sexo biológico feminino, porque tem cromossomo X, não tem o cromossomo Y. Se eu olhar para a síndrome de Klinefelter ou Klinefelter, a gente tem um total de 47 cromossomos. Opa, então eu vou olhar para uma quantidade maior. Isso é uma trissomia que nós chamamos de sexual, porque você tem 3 cromossomos sexuais, sendo 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Então, se tem o cromossomo Y, a gente vai representar um sexo biológico masculino. E aqui vai existir uma cromatina sexual, aquela historinha. Se tem 2 cromossomos X, um será inativado. Então a gente tem a inativação ao acaso de um cromossomo X. Isso vai caracterizar a cromatina sexual. Na síndrome do triplo X, nós vamos identificar pessoas com 47 cromossomos, sendo 3 cromossomos X. Serão do sexo biológico feminino, porque não tem o cromossomo Y. Mas vão apresentar 2 cromatinas sexuais. Nós teremos aqui um X ativo ou funcional e 2 cromossomos X inativo. Quando nós pensamos nessa inativação, nós não vemos assim uma inativação de todos os genes do cromossomo X, mas alguns, ou grande parte, ou uma boa parte dessa inativação de X. Mas eu quero que você olhe para 47, 47, 45. Então aqui monossomia, falta um cromossomo, trissomia, temos cromossomos extras. Então aqui a gente estava pensando nessa variação em cromossomos sexuais. Agora, se eu olhar para a síndrome de Down, Edwards e Patau, nós teremos trissomias, um cromossomo extra. E esse cromossomo extra vai aparecer aqui na contagem total. Então são 47 cromossomos totais.
XX ou XY, porque aí eu posso pensar no sexo biológico feminino ou masculino dessas pessoas. E aqui eu tenho um cromossomo 21 extra. Então, lá no cariótipo, no exame, a gente vai identificar, ao invés de 2 cromossomos do par 21, um cromossomo a mais. Então, 3 versões desse cromossomo do par 21. Se eu olhar para a síndrome de Edwards, eu vou olhar no parzinho 18 e ao invés de 2 cromossomos, a gente vê 3. Então também 47 cromossomos XX ou XY, mais um cromossomo 18 extra. Na síndrome de Patot, total de 47 XX ou XY e o cromossomo 13 extra. Então você pode ter trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia do 13, que são algumas trissomias muito citadas em prova. Esses indivíduos têm um total de 47 cromossomos. Eu coloquei XX ou XY pensando em pessoas com sexo biológico masculino ou feminino. E aqui a representação desse mais é um cromossomo que está extra. Por que ele está extra, sócio? Porque não ocorreu a disjunção cromossômica, não ocorreu a separação na meiose. E eu posso ter espermatozoide com o cromossomo a mais, eu posso ter ovócito com o cromossomo a mais. Se essas células se encontrarem, esse embrião é diploide, ou seja, 2N, mas ele tem um cromossomo a mais. Então isso é um tipo de aneuploidia. As euploidias e as aneuploidias são alterações cromossômicas numéricas, em que você vai analisar a quantidade total de cromossomos. Monossomia, 45 cromossomos, ou seja, 2N-1. E as trissomias com um cromossomo extra. Pode ser cromossomo sexual, pode ser cromossomo autossômico. Para alguns desses cromossomos, a gente tem essa viabilidade. Então a gente vai comparar, por exemplo, essas duas, elas comprometem demais a nossa sobrevivência e geralmente nós temos apenas alguns meses de vida nessas condições. Agora, na síndrome de Down, esses indivíduos vão crescer, vão se desenvolver, vão chegar à vida adulta, podem constituir a família tranquilamente. Então são pessoas que carregam esse cromossomo extra e de acordo com a manifestação do fenótipo, a gente pode ter um comprometimento maior ou menor nas condições desses indivíduos, ok? Então, para nossa prova, alterações cromossômicas numéricas, nós podemos ter euploidias e aneuploidias. Nas euploidias, uma variação no lote cromossômico todo. Nas aneuploidias, não é nesse lote todo, mas é no ganho ou na perda de alguns cromossomos. Algumas dessas alterações viáveis na espécie humana para uma sobrevivência de maior tempo e outras para uma sobrevivência de menor tempo. Então, cuidado que vocês podem encontrar esses termos, mas aqui, eu juro, de verdade, nas provas, pensando na variação do número de cromossomos, na quantidade e no tipo de cromossomo. Eu espero que você tenha me entendido. Se você gostou, acompanhe sempre aí o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sua dúvida e o sócio responde você. Na próxima aula veremos as alterações estruturais. Então acompanhe com o sócio. Abraço e bons estudos!